Ultraman Trigger apresentou duas propostas em seus 12 primeiros episódios. A primeira proposta seria uma reformulação do filme Ultraman Tiga The Final Odyssey. Proposta essa que eu fiz uma análise no meu primeiro vídeo sobre a série. A segunda proposta seria que a série seria mais focada em dois núcleos. Um núcleo que seria o trio da Gut Select, com Kengo, Yuna e Akito, e outro núcleo que seria com o Gigante das Trevas, a Carmeara, Rudran e o Dargon, e o Ignis no meio disso tudo. De fato, a gente viu isso na primeira metade da série. A gente viu o Akito ter um desenvolvimento de personagem em que ele superava o seu ciúme misturado com inveja do Kengo, que além de ser o Trigger, também tinha uma admiração, um certo interesse amoroso por parte da Yuna. A gente viu o Kengo tendo um desenvolvimento, deixando de ser um pai de planta pacifista para se tornar também um guerreiro. E a Yuna, bem, a gente não viu muito. A gente viu que ela era mesmo só a encarnação da Yuzari e ajudando a controlar o Eternity Core. Já os vilões só tiveram mesmo suas características caricatas mostradas. Um inteligente, cruel e sagaz, um fortão, honrado e apaixonado, e uma mulher ciumenta e louca. Olha, eu realmente odeio vilãs que sejam motivadas apenas por ter ranço de um macho. Eu um dia prometo que vou fazer um vídeo sobre isso e não vai demorar muito. Com essas cartas na mesa, imaginei que a segunda metade da série seria focada nos dois núcleos. Porém, eu fui enganado. A série resolveu apagar o Akito. Ele deixou de ser o amigo e rival do Kengo para ser o cara das bugigangas, ser meio que o professor Pardal da Gut Select. E, na verdade, às vezes, até isso foi roubado dele pelo verdadeiro astro da segunda metade de Ultraman Trigger, o Ignis. Ignis é considerado o maior caçador de tesouros de todo o universo. Porém, na série, não vemos caçar tesouro nenhum. O que a gente vê é ele assumindo o papel de Dark Trigger, causar uma certa confusão temporal na linha da série e tentar se vingar de Rudran, que havia destruído o seu planeta natal. Inclusive, se a gente pensar bem, a segunda metade da série é sobre isso. Se retirarmos os episódios que aparecem os Absolutianos e os Kireloides, que inclusive eram episódios crossovers com Ultraman Rebel e Ultraman Tiga, todos os episódios envolvem ou Rudran ou o Ignis. Dá para dizer tranquilamente que o Rudran é o verdadeiro vilão de Ultraman Trigger, porque toda a carga emocional do segundo arco envolve ele e o Ignis. Inclusive, o Rudran é o que traz mais monstros que desafiam a Gut Select. Inclusive, os monstros que mais deram trabalho durante toda a série. Enquanto que a Carmeara só ficava dando chilique lá debaixo d'água. Por sinal, essa segunda metade teria sido muito mais interessante se realmente fosse focada somente nos dois núcleos e tivesse deixado o Dark Trigger para o Akito, porque você poderia aproveitar muito melhor
esse lado invejoso e ciumento dele e tê-lo feito pendido para as trevas. E, apesar de curtir o Ignis e o seu ator, desde a época que ele fazia o Básico lá em Gokaiger, eu acharia muito melhor que o Ignis e o Akito fosse um personagem só. Isso daria muito mais peso para o Dark Trigger. Pensa só comigo, se o Akito ou Ignis, sei lá qual nome teria esse personagem, fosse um Seijin que veio para a Terra querendo buscar vingança contra o Rudran, que destruiu seu planeta. Nisso, ele usou do seu intelecto para criar armas e artimanhas para Gut Select. Nisso, ele descobriu a civilização ultra antiga, descobriu que poderia se tornar Ultraman, tentou se tornar Ultraman, não conseguiu, pendeu para as trevas por conta da sua inveja e ciúme, e no final ele se tornaria verdadeiramente amigo e rival do Kengo. Seria muito mais interessante a série ser contada dessa forma, porque o Akito é pensado inicialmente como personagem secundário principal. Só que pegaram toda a carga emocional do segundo arco da série e passaram para o Ignis, que era um personagem terciário e muito mais difícil de eu me simpatizar e de me importar. Achei um desperdício os Gigantes das Trevas não terem um arco de desenvolvimento de personagem. E achei um desperdício maior ainda eles não terem tido uma forma humana para trabalhar isso. A Carmehara até chegou a aparecer num episódio de Gótica Rabuda, mas só foi um episódio mesmo, depois até esqueceram disso. O Rudran poderia aparecer de forma humana e aproveitar melhor as suas características inteligente e sagaz para tentar a Gut Select. E o Dargon, em uma forma humana, seria melhor trabalhado esse lado que ele também se apaixonou pela Yuna, que por sinal, no final das contas, não passou de uma gag mal aproveitada. Só lembraram disso de novo lá no episódio da morte dele. E a gente aqui ficou esperando uma redenção que teve muito mal e porcamente. Por sinal, eu sei que a série nunca teve interesse em dar mais destaque para os outros membros da Gut Select. O que é uma pena, porque mesmo séries que têm vários membros e tem até menos episódios, como Ultraman X, chegou a dar um episódiozinho para cada um dos seus membros. E, bem, seria tão interessante, tão legal, um episódio da Marlulu disputando inteligência com Rudran e um episódio do Sakuma disputando força com Dargon. Porra, são ideias tão óbvias, tão geniais, que, cara, como é que ninguém pensou nisso? Isso seria muito mais legal, muito mais interessante do que aqueles episódios idiotas com um monstro elétrico barrigudo e com os monstros azul e vermelho. Quanto aos episódios crossover, bem, eu amei os episódios com Ultraman Z, porque eu sou uma putinha da série. É só uma pena que não tenha a Yoko, a Yuka e o Scavenger. E eu amei os episódios com Ultraman Rebull. Realmente é um Ultraman que eu não esperava que tivesse crossover em série nenhuma e que aparecesse sua forma humana. Inclusive, faz um pouco de sentido ele aparecer aqui, porque ele tem uma pequena ligação com Ultraman Tiga. Eu sou a única pessoa do Brasil, e acho que até da América Latina, que fez um vídeo sobre esse Ultraman
antes mesmo dele aparecer na série. Depois desse vídeo aqui, você confere ele lá. Me amarrei no fato da forma humana dele ter vestimentas malaias. Se essa merda de pandemia acabar e os eventos voltarem, eu juro pra vocês que eu faço um cosplay dele e uso aqui num vídeo futuro. Mas o que eu mais gostei mesmo do episódio é que ele é um arco de treinamento a lá shonenzinho de porrada. Ele virou um mestre do Kengo e passou como treino uma dança que tinha uma gimmick, ou seja, um truque por trás para o Kengo dar mais um passo, dominar sua forma final e enfim se formar como um guerreiro. Sensacional! O crossover com Tiga eu achei pra lá de bobo. Pô, tinha os Quireloides, que são ao mesmo tempo um dos personagens mais esquecidos da franquia e também um dos mais legais. Pô, eles provavelmente são anjos caídos tentando abrir a porta do inferno e ninguém sabe aproveitar isso. Porra! E o Tiga teve uma participação pífia, uma luta sem graça, e nem o Daigo tivemos. Quanto ao final, bem, nada de novo, já era mais do que esperado que a Carmeara ia sugar os dois amigos, ia virar um monstrão no final. E o que realmente me surpreendeu nesse final é que esqueceram aquela planta do Kengo. Era só uma planta mesmo. Porque, pô, ela também tinha nome de monstro do Cthulhu Mitos, assim como o Gigante das Trevas. Eu achava que no final a planta ia ser o final boss, ia ser algum outro gigante de luz ali adormecido, um monstrão gigante, lá um baiulante, mas era só uma planta mesmo. Que sem graça. Bom, mesmo que o Ultraman Trigger tenha se proposto a ser o Ultraman Tiga da nova geração, definitivamente ele não foi. Não importa se ele fez uma releitura de Ultraman Tiga Final Odyssey, que ele tenha mostrado um pouco mais do Gigante das Trevas, que o Ultraman Tiga tenha aparecido, que o Jato da Guts tenha aparecido, ou menos de meia dúzia dos monstros da série original de 96. O que realmente o faria sucessor de Tiga teria sido ele manter o clima da série original lá de 96, que era bem mais melodramática e com ritmo bem mais lento, quase como uma novela. Mostrar monstros, um jato e algumas referências visuais não faz uma série ser sucessora da outra. O que faz é seguir o ritmo narrativo da mesma. Mas, mesmo que eu desconsidere isso e me foque apenas no fato de que quiseram contar uma história, mesmo assim, Trigger falha um pouco em coesão. A série muda o foco, muda o núcleo, isso acaba criando um ruído, isso perde um pouco do interesse por parte do telespectador e, apesar da série ter bons episódios vistos separadamente, se a gente reunir todos, a gente percebe um ruído, uma dissonância no tom. Você percebe que eles não conseguiram acertar nem se a série ia ser um pouco mais comédia, um pouco mais dramática, um pouco mais leve. Tem vários episódios assim, espalhados no meio e não tem uma coesão de fato. No geral, eu gosto de Ultraman Trigger. Só considero uma série fraca. Eu curto bastante a ideia do Kengo ser o lado bom do Ultraman
Trigger. Nisso, eu até perdoo o fato do Trigger não conversar com o usuário, que é um fator presente nessa New Generation que eu tenho curtido bastante. Eu também curto o fato dos Gigantes das Trevas estarem presentes desde o começo. Nisso, ele ganha bastante pontos em referência à Ultraman Tiga, que por sinal eu tenho aqui que dizer que eu não morro de amores por Tiga. Na verdade, eu considero o Tiga bem fraquinho. No final das contas, eu vou comprar bonequinhos do Gigante das Trevas, do Dark Trigger e um transformador. Então, a série, no final das contas, cumpriu o seu papel: vender bonequinhos para o telespectador. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike, compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar, me xinga nos comentários, se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!